amigos e amigas do Jefa, estamos aqui hoje para mais um dia de estudos e o tema da nossa palestra de hoje é O Céu e o Inferno estão dentro de nós. Quem vai expor essa palestra hoje pra gente é a Thelma Lopes, aqui mesmo do nosso grupo. Bom, antes de darmos início à nossa palestra, vamos fazer a nossa prece inicial. Nesse momento, vamos elevar todos os nossos corações a Deus, deixar todos os nossos problemas de lado, todos os nossos problemas pessoais, os nossos problemas sociais, tudo que possa desconcentrar a gente desse momento de aprender os ensinamentos de Jesus. Pedir para Deus por nós e por todos os nossos amigos aqui presentes, dos nossos companheiros espirituais, que todos nós possamos aprender os ensinamentos de Jesus, que possamos aplicá-los e que possamos entender um pouco mais do nosso caminho aqui na Terra, que possamos nos entender um pouco mais e evoluirmos a cada dia. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, é com alegria que mais uma vez é que nos encontramos nessa casa tão querida ao nosso coração, desta feita para compartilharmos algumas reflexões acerca do tema O Céu e o Inferno residem dentro de nós. E fomos perceber que essa frase ela está contida no capítulo 1 da obra Obreiros de Vida Eterna, que se intitula Convite ao Bem, e quem a proferiu foi o personagem Albano Metelo, quando, reunido que estava com irmãos que participariam de uma caravana socorrista, passou a partilhar com eles as suas experiências, narrando-lhes as conquistas que já houvera feito, mas ao mesmo tempo também falando para eles que não tinha condições de ascender a planos maiores, sabendo que os seus irmãos de retaguarda permaneceriam ali em sofrimento e que quando necessitariam tanto de auxílio ainda. Então, em determinado momento dessa fala tão fraterna, esse personagem diz àqueles que o ouviam essa frase: o céu e o inferno residem dentro de nós. E quando nós vamos nas obras fundamentais da doutrina espírita, e dessa feita, particularmente de início, a obra O Céu e o Inferno, no capítulo Temor da Morte, nós vamos ver ali Allan Kardec nos lembrando que a crença na permanência da alma depois da morte é praticamente senso comum, que a maioria das pessoas, ainda que de forma diferenciada, acredita que existe alguma coisa, algum princípio que sobreviva à morte do corpo físico. E Kardec ainda pontua que mesmo nas tribos mais primitivas, esse sentimento intuitivo está presente. E quando nós assistimos em filmes, ou em alguns programas de televisão, os indígenas participarem, realizarem aqueles rituais para os seus antepassados ou para aqueles que partiram, nós vamos ver a propriedade dessa afirmação de Kardec. Então, a crença na sobrevivência da alma é praticamente senso comum. Acontece que muitos teólogos vieram pintar para nós, trazer para nós informações acerca desses espaços destino das almas quando deixam o corpo físico. E há relatos, inclusive no Céu e Inferno, de Teresa d'Ávila, de Santo Agostinho, em que esses irmãos eles descrevem esses locais
de destino da alma depois da morte, como sendo o céu aquele paraíso, aquele local de deleite, de ócio, de tranquilidade e de paz permanente. E o inferno como sendo o local de dores acerbas, em que as pessoas, as almas que ali estão, convivem com fogo, convivem num ambiente muito hostil, de muita dificuldade e também de forma permanente. E o que passou a acontecer à medida em que os homens foram se desenvolvendo intelectualmente? Essa crença passou a lhes parecer absurda, porque ou se acredita num pai que é amor, que é justiça, que é bondade, ou se acredita num pai, que é capaz de relegar os seus filhos a uma situação de sofrimento permanente. E aí, quando nós comparamos o Deus Pai com a nossa paternidade humana, nós vamos ver realmente o quão absurda se constitui essa ideia de almas destinadas a um sofrimento eterno, a um sofrimento perene. Porque mesmo nós, diante da nossa imperfeição ainda, da nossa natureza ainda tão primitiva, quando os nossos filhos erram, se equivocam, nós renovamos para eles, a oportunidade de reparação, de reajuste, renovamos a eles as chances de fazerem diferente ou de corrigirem o erro feito. Então, passou a não ter sentido, para os homens de determinada época da história da humanidade, essa crença na destinação da alma, de céu um lugar de ócio, de prazer, de deleite, e de inferno um lugar de sofrimento permanente. E é nesse momento em que a humanidade estava muito cética, estava muito descrente, é que surge a doutrina espírita, nos oferecendo uma outra proposta, um outro entendimento. Mas é curioso que ainda hoje, nós espíritas também, apesar de toda a compreensão que temos acerca do destino da alma depois da morte, muitos de nós ainda tememos esse momento. Esse momento ainda é assustador para muitos de nós, assim como, curiosamente, também é assustador para muitos ainda a possibilidade de ver um espírito. E isso aí, a gente nos ambientes mais descontraídos, dos grupos de estudo, a gente até costuma brincar, fazer troça com isso, porque muitos dos que estamos ali falando, acerca das várias formas de mediunidade, dessa possibilidade de intercomunicação entre mortos e vivos, falando que eles estão ao nosso lado, muitos ainda, relatamos o medo de ver espírito. E assim também o medo da morte. E será que as razões não são as mesmas? Será que nós, como espíritas, também não criamos no nosso imaginário o nosso céu e o nosso inferno? E a gente observa isso porque algumas obras mediúnicas trouxeram para nós relatos de destinos da alma, ainda que transitórios, é bem verdade, mas de muito sofrimento e outros de paz, de benesse, de tranquilidade. E aí nós, de certa forma, a partir do relato, que na verdade se constitui na visão do espírito que o trouxe, nós, de certa forma, passamos a construir no nosso imaginário também uma ideia, de céu e de inferno, embora nomeada de outra forma, embora atribuindo a esses locais outros nomes. E por que então que nós tememos, passamos a temer, E isso eu ouvia até da minha mãe, que já desencarnou, eu tenho muito medo de ir para tal local assim. Então,
na medida em que nós ganhamos consciência das nossas dificuldades, ganhamos consciência de que ainda nos faltam muitas virtudes, passamos, a de forma muito equivocada, achar que também nós vamos viver as experiências dolorosas relatadas em muitas obras. E nós sabemos que todos indistintamente somos assistidos, que nenhum de nós ficamos ao desamparo. E é necessário, portanto, meus irmãos, que nós busquemos o que está contido nas obras fundamentais da doutrina espírita para nos esclarecermos acerca dessa questão, destino da alma depois da morte. E recorremos inicialmente ao livro Céu e Inferno, no capítulo que se intitula O Céu, quando Kardec diz assim: existem, portanto, 2 mundos, o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Então, é Kardec que nos mostra aqui na obra, inicialmente, trazemos inicialmente na obra O Céu e o Inferno, no capítulo que ele dedica a falar sobre o céu, que os espíritos estão aqui, no nosso espaço, no nosso ambiente, intercambiando conosco. Então, nós vamos ver que existe uma convivência harmoniosa, de certa forma, da humanidade encarnada com a humanidade desencarnada, embora vibrando em faixas diferentes, não é? Nós que estamos aqui, de posse do corpo físico, ainda muito materializados, vibramos numa outra faixa. E é por isso que apenas as pessoas que têm a percepção da vidência podem alcançar esses outros irmãos ao nosso lado. E muitos são os relatos que nos chegam acerca disso. Mas nós vamos ainda buscando fundamentar essa tese de que não existem locais de deleite ou de sofrimento específicos, delimitados, recorrer ao Livro dos Espíritos, exatamente na questão 1012, quando Kardec pergunta aos espíritos: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e os gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? É uma pergunta bem objetiva, bem direta. Kardec convivia com essa informação de céu e inferno. Então ele pergunta a esses espíritos que colaboraram com ele na obra da codificação se haveria lugar circunscrito para penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos. E os espíritos a ele responderam: já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. Vejam bem agora o que eles disseram a Kardec. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados,
conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, meus irmãos, os espíritos, né, foram de uma objetividade sem limite, quando afirmam a Kardec que não há local circunscrito nem de deleite, nem de infelicidade no mundo espiritual, não é? Os espíritos estão por toda parte. Então, dependendo da forma, né, como nos da forma como nos conduzimos na vida, atraímos a possibilidade de ter ao nosso lado espíritos amigos que nos orientam, que nos querem bem. Mas se procuramos viver de uma forma desequilibrada ainda, se não cuidamos das nossas palavras, dos nossos pensamentos, a sintonia que fazemos é com esses irmãos que ainda se encontram em dor, em sofrimento e que, via de regra, muitas vezes passam a nos atrapalhar, né? Passam a nos causar algum incômodo, algum desconforto. Desdobrando ainda essa pergunta 1012, Kardec prossegue dizendo assim: de acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como o homem os imagina. Desculpem, é uma pergunta. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como os homens, tais como o homem os imagina? E aí, novamente, de forma muito assertiva, os espíritos responderam a ele: são simples alegorias. Por toda parte, há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, não restam dúvidas para nós, a partir desse momento, né, que esses locais de prazer, de gozo eterno ou de infelicidade eterna só existem, né, como alegorias, que eles não procedem. Mas Kardec insiste ainda, perguntando aos espíritos o seguinte, ele diz assim: bem, mas há espíritos que já adquiriram, já conquistaram uma certa sabedoria, e eles, né, diante das indagações que lhes fazem acerca disso, eles acabam por afirmar, né, isso. E aí os espíritos respondem a ele o seguinte, que a localização absoluta, né, das regiões das penas e das recompensas só existe na imaginação dos homens mesmo, que provém da tendência de materializar e circunscrever as coisas. Nós ainda precisamos, né, de dar forma às coisas. Então, entender, né, que esses espíritos que sofrem, como aqueles espíritos que já fizeram conquistas, estão, né, intercambiando conosco, isso para nós ainda se faz difícil, se torna difícil, não é? Porque nós precisamos, de alguma forma, materializar certas informações. E Kardec explica ainda que, por purgatório, nós entendemos aqui o estágio na vida material, né? Então, quando nós deixamos o estado de erraticidade, que é o estado em que se encontra a alma, que está aguardando a oportunidade de uma nova reencarnação, e mergulhamos numa nova experiência no corpo físico, nós estamos vivendo aqui, né, no purgatório, porque essa nossa vida material, ela, por mais fácil que seja, ela sempre
pode ser, né, ela sempre pode apresentar e apresenta, porque nós estamos num mundo ainda de muitas dificuldades, momentos de sofrimento, momentos de dores. E já dizemos de forma repetida, né, que é impossível para nós a felicidade plena aqui na Terra, porque enquanto houver irmãos nossos de caminhada e enquanto o sofrimento estiver ali ao nosso lado, nós não temos condição de sermos felizes, né? Plenamente. Basta sair aqui pelas ruas, sairmos pelas ruas da nossa cidade, que nós vamos ver compungidos, né? A pobreza, a miséria, a necessidade, o sofrimento de muitos nossos irmãos. Como é que nós vamos, né, viver felizes, essa felicidade plena com que sonhamos, se ao nosso lado ainda há tanta dificuldade, há tanta miséria, tanta tristeza? Impossível para nós. Então a Terra se constitui para nós, esses nossos momentos de aprendizado aqui no corpo físico, né? Esses nossos momentos benditos que precisamos valorizá-los, se constitui para nós o verdadeiro purgatório. É aqui que nós vamos nos despindo desse passado de dificuldades que todos trazemos ainda, que nós vamos purgando mesmo, né? Expiando as nossas dificuldades. Mas retomando aquela questão das informações que muitos espíritos superiores, trazem, né, sobre inferno e sobre purgatório segundo crenças correntes. Porque Kardec pergunta aos espíritos: bom, vocês estão dizendo aqui que não existem esses locais circunscritos, mas há muitos espíritos superiores que, ao serem indagados sobre isso, acabam assentindo que sim, acabam concordando que sim. E aí os espíritos responderam a Kardec que essas respostas, muitas vezes, elas se dão para não chocar aquele que está perguntando. Muitas vezes são crenças tão arraigadas que esses espíritos que já se adiantaram mais, né, que já têm a sensibilidade acerca das dificuldades, né, da natureza humana, acabam por não falar plenamente, por não desconstruir de pronto as crenças, né, daquele que lhes está indagando, que lhes está perguntando sobre aquele tema. Acabam contemporizando, não falando tudo. E nós vamos ver que Jesus também usou desse mesmo tato, dessa mesma sensibilidade, né, para falar conosco. Ele sabia que não estávamos ainda preparados para receber todas as informações, que não teríamos capacidade de compreender. Então, ele trouxe para nós, né, ele nos falou daquilo que já estávamos pronto, daquilo que o nosso progresso nos permitia compreender, né? E aí, nós vamos ver também, meus irmãos, que quando, né, os espíritos são inferiores, né, e ainda não estão completamente desmaterializados, eles conservam parte das suas ideias terrenas. E aí, nesse ponto, nós retomamos a questão dos relatos, das construções feitas em algumas obras mediúnicas, né? Muitas obras não foram ditadas aos médios por espíritos que já fizeram todas as conquistas. Então, eles relatam, se são espíritos ainda, né, com ligações bastante grandes com a matéria, se são espíritos ainda que não conquistaram toda a sabedoria, eles vão relatar aquilo que o seu entendimento naquele momento, né, é capaz de compreender, né, aquilo que compreendem naquele momento acerca daquela questão. E aí os espíritos ainda perguntam a Kardec essa questão de, mas tem gente que diz que habita o quarto, quinto céu, né? E aí os espíritos vêm nos informar, né, que à medida em que vamos fazendo progressos, nós vamos, né, conquistando esse estágio maior de felicidade.
Então, a felicidade possível a um homem, né, ao homem aqui na Terra, num planeta de provas e expiações, não é a mesma felicidade possível, né, àqueles que já habitam mundos superiores. E aqueles, né, que habitam já as moradas celestes, certamente têm um conceito de felicidade muito mais amplo do que aqueles que habitam os mundos de regeneração, os mundos intermediários. Então, estar no quarto, no quinto, né, no sétimo céu, como uma expressão muito corrente, significa estar vivendo esse estado de felicidade mais ampliada, né? Fruto das conquistas intelectuais e morais que vamos fazer ou que já fizeram muitos de nós. Então, é tarefa, né, da doutrina espírita nos esclarecer acerca desse tema, até para que possamos cuidar mais do nosso presente. Porque sabemos que o nosso futuro é consequência do nosso presente. Então, cabe aqui a questão: o que estamos fazendo do nosso hoje, do nosso agora, né? Essa questão, né, essa visão, né, que a doutrina espírita nos traz acerca da destinação da alma, da condição em que ela vai viver, né, intimamente relacionada às suas conquistas, né, na vida material, isso é assustador, mas é alentador também. Isso é muito alentador, né? Quando nós vamos ao céu e o inferno, por exemplo, né, nós vamos ver os relatos, né, de espíritos em diferentes condições. Então, estar vivendo uma situação de felicidade ou de infelicidade, né, isso está intimamente ligado com as conquistas que fazemos, com as condutas que temos enquanto estamos aqui encarnados. E há pessoas, né, muitos de nós, nos inserimos até nesse contexto, muitos de nós, por exemplo, em momentos de desequilíbrio, vivemos o inferno aqui. Vivemos o inferno aqui, né? Quantos lares existem em que o antagonismo, né, é tão grande e a dificuldade de convivência é tanta que aquele espaço que poderia ser um espaço de fraternidade, de amor, de companheirismo e de conquistas coletivas se torna, né, um inferno aqui no mundo material. Então, a situação de inferno ou de céu pode ser experimentada por todos nós enquanto estamos aqui vivendo as experiências do corpo físico. Dependendo da escala de valores que temos, né, de onde colocamos o nosso tesouro, nós vamos estar vivendo no céu ou no inferno, não é? Está lá, onde está o teu tesouro, está o seu coração. Se o nosso tesouro, por exemplo, está ainda unicamente, né, na busca das conquistas materiais, do acúmulo de bens, né, do apego aos bens materiais, no momento em que esses bens se encontram ameaçados, em que a nossa situação financeira se encontra ameaçada, em que vivemos as dificuldades próprias, né, de quem não tem já, né, a possibilidade de um conforto material, nós vamos estar vivendo no inferno. Agora, quantas pessoas, né, vivem no céu apesar das dificuldades financeiras? Quantas vivem a experiência do céu apesar da paralisia que as aprisiona a um leito de dor, né? Quantas pessoas vivem no céu apesar de quaisquer dificuldades, né? E são muitos os relatos, né, de irmãos que dão testemunhos grandiosos dessa
paz íntima, que é o que todos nós desejamos, que é, na verdade, estar no céu, né? Quantas pessoas em situações de dores absurdas que a gente não imagina como suportam, apesar de tudo isso, vivem no céu. E outras que fazem da própria vida um inferno por pequenos nadas, por pequenas dificuldades. E a mensagem de Jesus chegou para nós, né, nos oferecendo o reino dos céus. Quantas passagens em quantas passagens Jesus nos traz esse convite, né? Quando ele diz o reino dos céus é para aquele, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quantas parábolas, né? Em quantas parábolas Jesus nos apresenta esse convite para o reino dos céus, mostrando que o acesso a esse reino, ou seja, a esse estado de paz, de felicidade, né? Depende das escolhas que nós fazemos na nossa vida, na presente reencarnação. Depende daquilo que elegemos como valor no momento em que temos oportunidade de aqui estarmos vivendo as experiências da matéria, mergulhados aqui nessa terra purgatório que nos traz infinitas possibilidades de reajuste e de reparação. E aí nós nos deleitamos com a narrativa da Condessa Paula, lá no livro Céu e Inferno, quando ela nos narra, né, toda a maravilha que vive, né, pelas conquistas que fez, toda a situação de felicidade, de beleza que ela experimenta por estar, por ter feito aqui na Terra, ter aproveitado a oportunidade reencarnatória para fazer o bem, para espalhar somente o bem, né? E aí o prêmio é essa situação de paz, é esse espaço de felicidade, né, verdadeira que ela experimenta. Em compensação, um outro espírito, né, chamado, e são muitos os relatos, né, mas chamado Auguste Michel, também, né, ali no rol dos espíritos sofredores, vem nos narrar as dificuldades enormes porque passa por ter vivido apenas em função da matéria, dos gozos de natureza material, por ter se deixado iludir a esse ponto. E aí experimenta uma situação de dificuldade tal que pede, implora àqueles espíritos que o ouvem ali, que profiram uma prece para ele ali à beira do seu túmulo, e ele reitera esse pedido com muito afinco, até que resolvem atender o seu pedido e ir à beira do seu túmulo para orarem ali. E aí Kardec narra para a gente que se fez necessário até estarem ali, porque para que os laços magnéticos, né, que prendiam aquele espírito, aqueles despojos ali, já em decomposição, né, fossem desfeitos, foi importante realmente que a prece fosse feita ali, para que o magnetismo atuasse de forma mais adequada, libertando aquele irmão daquele estado de sofrimento, daquele inferno em que ele se encontrava. Então, meus amigos, meus irmãos, o céu e o inferno residem dentro de nós e eles são fruto das escolhas, a cada um segundo suas obras, disse-nos o Mestre Jesus. É necessário que cuidemos das obras, que reguemos, né? que façamos uma boa semeadura enquanto estamos aqui, tendo essa oportunidade bendita de aprendizado. Que cuidemos das nossas escolhas, das nossas escalas de valores, né?
para que venhamos a experimentar esse céu ou esse inferno, essa felicidade possível aqui nesse planeta, ainda de tantas dificuldades, né? Porque Kardec pergunta lá aos espíritos, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, qual seria, né, para quem está encarnado aqui, a condição de felicidade possível, né? Qual seria, como se poderia definir a felicidade possível para nós que habitamos ainda um mundo com tantas dificuldades? E os espíritos a ele responderam a paz da consciência e a posse do necessário. Então, que possamos agradecer a essa doutrina, né? Que nos descortina tanta coisa, que nos traz uma visão de mundo tão diferente e, sobretudo, que nos apresenta esse Deus Pai de amor, de bondade, esse Mestre Jesus que não vai perder nenhuma ovelha do seu rebanho, com toda certeza, e que nós possamos valorizar, né, essa compreensão que temos a cada dia, qualificando mais as nossas ações para vivermos o céu que todos desejamos. Muita paz para todos. Do livro Antologia da Mediunidade, do Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vida. Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente, e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas, dizes que as mágoas lembram trevas, que nem de longe sabe entendê-las. Contempla o céu noturno, revelando avalanches de estrelas. Assevera que os sonhos são feridas, quais picadas de espinhos agressores. Fita o verde das árvores podadas, recoberta de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio em chaga a pérola sublime. Assim também nas trilhas da existência, se choras sem apoio e caminhas sem paz, não te queixes do mundo, serve e ama, espera e vencerás. A vida, toda vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus. E a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus.